Amigo e amiga corretora, você que é nosso agente de venda, que veio conhecer hoje o nosso produto do Artistay Sense. Fizemos um trabalho diferenciado ao longo desses últimos dias, trazendo um pouco do conceito do empreendimento, e agora a gente vai começar a treinar você de forma mais aprofundada para explicar detalhes do nosso produto. E nada melhor do que convidar a nossa amiga e consultora Tânia Gingas para compartilhar com vocês um pouco de todo esse conceito e trazer de forma aprofundada esse entendimento do que é o nosso produto. Então, vou abrir aqui uma chamada de vídeo com nossa amiga Tânia, né, para fazer algumas perguntas a ela e ela ter a possibilidade de compartilhar com vocês esse olhar do universo wellness, né, alguns detalhes específicos do nosso produto, para que você consiga levar para o seu cliente e ser um grande campeão de vendas. Vamos lá, Tânia, bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo jóia, e você? Maravilha. Tânia, seus vídeos, já antecipar aqui, eles tiveram um engajamento gigantesco aqui nas nossas redes sociais. Vários corretores adoraram o trabalho que você começou a desenvolver conosco e ainda vão começar a conhecer no detalhe, de forma aprofundada agora, esses detalhes do produto que a gente conseguiu construir a 4 mãos. Então, antes de começar a falar de produto, Tânia, eu vou começar a bater esse papo com você sobre o mercado wellness. Então, me fala uma coisa, né? A gente tinha visto que esse movimento de bem-estar cresce de forma absurda nos últimos anos. Não só no mercado de saúde, mas em vários outros setores. Alimentação, moda, turismo, tecnologia, todo mundo foi se adaptando. Queria que você trouxesse esse panorama, o que está acontecendo no mundo, o que os dados mostram e como o mercado imobiliário começou a enxergar isso de forma diferente. Olha, Felipe, o que a gente está vivendo hoje não é uma tendência passageira, é uma mudança permanente de comportamento e expectativa. Depois da pandemia, as pessoas passaram a se perguntar o que realmente se importa na vida. E sabe o que a gente está vendo, Felipe? Que a primeira coisa que de fato importa é o tempo. A segunda é a qualidade de vida e a terceira é a saúde. Aquilo que a gente nem prestava muita atenção antes da pandemia. E na prática, no mercado mundial, isso que você comentou é a mais pura verdade. O mercado de alimentação reagiu muito rápido, o mercado de beleza reagiu muito rápido, o mercado mobiliário, inclusive. Só que o empreendimento na prática, os empreendimentos imobiliários começaram a reagir há pouquíssimo tempo. E aí você está vendo uma verdadeira transformação das residências. A forma como a gente olhava para trás a nossa casa, ela praticamente mudou. E isso vem impactando de uma forma muito positiva a própria valorização. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, hoje nós estamos trabalhando com uma valorização muito similar ao que está acontecendo globalmente. 15,2% é o que está crescendo a valorização de um empreendimento que de fato entrega um wellness. Muito bom, Tânia. E tendo esse entendimento, né, a gente viu que principalmente depois da pandemia, esse movimento ele se intensificou. As pessoas passaram a valorizar mais, né? Nesses últimos 5, 6 anos aí, nessa última meia década, teve essa verdadeira revolução, né? E assim, para um corretor entender isso na prática, o que mudou na cabeça do comprador? Porque até 2019 a gente vendia localização, metragem, acabamento. O luxo do acabamento era dizer que tinha o mármore e a laca. E hoje, o que é que esse comprador está procurando que ele não procurava antes? Você sabe, Felipe, que essa é uma questão muito importante, porque a gente está pensando, quando a gente olha dessa forma que você falou, é o jeito antigo de se vender. Hoje, na verdade, essas pessoas, claro que ainda vão valorizar localização, formato de planta, mas o que ela está buscando mesmo é uma experiência que suporte as suas expectativas de vidas. E, na verdade, a expectativa mudou. Se antes a gente ficava feliz com uma área de
de lazer, onde você tinha lá uma piscina, você tinha a sua academia, isso hoje não faz mais sentido para as novas demandas. E essa demanda hoje, Felipe, ela é multigeracional. Quando eu vejo o empreendimento que nós estamos fazendo a várias mãos, eu vejo, na verdade, um ecossistema completo. Aquilo que não existe na prática naquele antigo prédio tradicional. E a grande pergunta que o corretor tem que se fazer é a comparação entre todos os diferenciais que nós vamos falar aqui, perto daquele prédio tradicional, que a pessoa não tinha ele interligado. Eu diria para ele que a principal pergunta que ele tem que fazer é como o cliente vai comparar o seu antiga moradia para tudo que nós estamos preparando e oferecendo no Sense. Não tem limite isso. E aí, obviamente, né, a gente tendo esse entendimento do que a gente preparou a várias mãos, a gente rapidamente contextualizou aqui para os corretores um pouco do que vai ser esse pavimento wellness de lazer, que é uma verdadeira revolução, é um ecossistema onde as pessoas vão poder se integrar, as pessoas vão poder usufruir de verdade, e foi algo pensado para realmente funcionar, porque a gente vê ali alguns prédios, tem uma academia maior, tem um ambiente mobiliado, vendendo wellness sem, na verdade, verdadeiramente ser wellness. Então, Tânia, você tem um conceito que vai ajudar muito os corretores a entender o que separa um projeto de bem-estar de verdade dos outros. Você pode compartilhar assim e falar para a gente como se estivesse falando para alguém que está ouvindo pela primeira vez. O que é um empreendimento que tem essas jornadas, esses circuitos e o wellness de verdade? Olha só, Felipe, o empreendimento que entrega de fato um bem-estar, ele entrega um círculo completo. E ele está dividido entre 6 dimensões, que é super importante que cada corretor tenha isso em mente. A primeira é a jornada de autocuidado. E por que ela é diferente? Porque ela é um circuito que você faz no seu próprio ritmo, sem depender de horário. A segunda é conforto e praticidade. Isso está sendo 100% entregue no Sense. É um espaço pensado não só para hoje, é para amanhã e quem sabe no futuro, se você ainda não se engajou numa atividade física. A terceira é a tecnologia a favor da vida. Quem não quer isso para nós, né, Felipe? Não é modismo, é inteligência de projeto, para entender que diferentes fases da vida você vai procurar diferentes coisas. A quarta é permanecer com valor. Quando a localização, a planta, o conceito caminham juntos, o empreendimento não desvaloriza com o tempo. A quinta é a infraestrutura que trabalha por você. Ferramentas que otimizam seu tempo, melhoram a sua performance. E para finalizar, eu te diria que é a exclusividade com propósito. Não é uma exclusividade grife, mas é uma exclusividade da experiência. Quando as 6 funcionam juntas, a gente fecha um circuito e é o seu bem-estar completo. Isso não tem preço, Felipe. Bom, Tânia, e aí a gente sabe que o nosso produto, ele é um mix building, né? É um produto que a gente colocou lojas comerciais no térreo, salas empresariais nos primeiros pavimentos e apartamentos residenciais um pouco mais compactos para moradia e investimento. Então, eu vou meio que dividir esses blocos para tentar construir algumas personas com você e fazer algumas perguntas para que o corretor consiga enxergar o que é que o Sense vai mudar na vida de cada uma dessas pessoas. Acho que você conseguindo mostrar para ele o que é que para o comprador, para o morador, para o investidor, né, para o proprietário da sala, o que é que ele vai ter de diferencial. Então vamos começar pelo morador. Então pensando no cliente que está comprando para morar, o que muda concretamente na vida dele quando ele vive num imóvel com esse conceito? O que ele passa a ter no dia a dia que justifica a escolha? Sabe, Felipe, a vida muda de dentro para fora. Quando o seu ambiente facilita o movimento, você sente que você se move. Isso tudo facilita a recuperação, você dorme melhor, você relaxa mais e você se diverte. E a doença, aquilo que antes era tipicamente da nossa vida, ela some, porque todas as combinações dessa infraestrutura te apoiam naquilo que é o melhor. Não é fisiologia, não é discurso, é a realidade.
Na prática, esse morador do Sense acorda, desce para o treino numa academia de verdade, faz um circuito de recuperação, tem uma sauna maravilhosa, um banho frio e repousa. Ele sobe para o trabalho e espaço colaborativo e de tarde ele ainda pode contar com um estúdio de pilates e meditação. Mas o que isso de bom, né, Felipe? Tudo sem sair do prédio. Essa conveniência é fantástica. E é isso que auxilia você a trazer tudo isso de bom para sua rotina. E pensa no que ele economiza na mensalidade da academia, no estúdio de pilates, no espaço no trabalho. E tem um spa para si, né, Felipe? Fora o tempo de deslocamento. Não temos, isso aí é exatamente o que qualquer centro urbano tem que olhar. E para quem está pensando em investir, seja para renda ou para valorização, você tinha contextualizado, né, desse potencial de valorização. Brasil afora, você assessora empreendimentos pelo Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, até mesmo fora do Brasil também, Tânia. E aí, o que é que na prática está acontecendo com os empreendimentos que traz o wellness de verdade, né? Quais são os potenciais de valorização que esses produtos estão tendo? Então, assim, para quem está pensando em investir, seja para renda ou valorização, qual é o argumento que o corretor tem que levar? Olha, a verdade é que o Wellness Real Estate transformou a forma das pessoas investirem. E o investidor racional, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de valorização, ele precisa de renda e ele precisa de liquidez. E o imóvel com esse conceito wellness bem definido, como o do Sense, entrega essas 3 vantagens de uma forma simples e direta. Em valorização no Brasil, eu posso te dizer que elas estão sendo impactadas de 10% a 25%. É impressionante porque esta resposta ela vem de um residente que ocupa mais rápido, valoriza, na verdade, áreas comuns com uma nova proposta e ela traz um aluguel que de fato se qualifica. E em termos de rotatividade, você diminui de uma forma brilhante e é difícil você replicar isso de uma forma nos prédios tradicionais. E aí, por último, né, Felipe, a liquidez. O produto escasso é produto valorizado e o Sense vai quebrar um paradigma na região de Caruaru. Não tem história, não tem nada similar e foi isso que me atraiu, a ousadia de vocês mostrarem que Caruaru podia entrar no circuito internacional. E agora para aquela persona de cliente que está ali focada nas salas comerciais, que quer levar o seu negócio para ter um ponto comercial em uma daquelas salas, né? Tem espaço comercial dentro do ecossistema, né? Para um empresário ou profissional de saúde que quer ter seu negócio ali dentro, o que esse endereço representa? O que é que esse ecossistema vai trazer de diferencial para ele? Olha só, Felipe, quando eu li e repensei sobre tudo isso, é uma verdadeira mina de ouro. Pensa assim, se você é nutricionista, personal trainer, psicólogo, médico, especialista em longevidade, o que você quiser ser, você vai estar do lado do príncipe. O seu vizinho é o seu principal cliente, é aquele que se une por processo de afinidade. Ele valoriza a vida, ele tem esse hábito e ele quer investir nisso. O Sense não é só endereço nisso, né? Ele passa a ser um ecossistema completo e o seu cliente ideal é aquele que mora, circula e trabalha na mesma local. O empresário que entra no Sense não vai precisar gastar dinheiro com marketing, né? Vamos falar, Felipe? O cliente dele vai estar lá mesmo. O público certo no lugar certo. E essa afinidade não tem preço mesmo. Quem mora usa, quem usa indica e quem indica compra. E esse seu negócio fica associado a tudo que o Sense representa. Saúde, qualidade de vida e te digo mais, uma sofisticação que a nossa vida merece. Tânia, e aí essa curiosidade, um fato importante e novo que a gente trouxe aqui para o nosso empreendimento, né? Apesar do nosso empreendimento ele ser um empreendimento de uso misto, a gente teve um cuidado desde a concepção inicial de ter essas circulações, esses controles de acessos, os halls, todos separados. Mas a gente trouxe pela primeira vez para Caruaru, de forma inteligente e segura, uma metodologia de forma que os donos das salas também vão poder usar
esse pavimento wellness. Isso foi uma sugestão sua, né? Inicialmente a gente pensava em só destinar para os moradores ou usuários do pavimento residencial e você disse, pô, por que não um médico que está saindo ali do seu consultório, depois do dia de várias consultas, poder subir ali no spa e relaxar para voltar para casa? Ou até mesmo ele pode ter um apartamento em cima. Então, de fato, a gente pensou e conseguiu resolver arquitetonicamente falando, com inteligência, com sistemas, para que apenas o proprietário da sala tenha acesso a esse pavimento de lazer. E aí, Tânia, você que assessorou esse pavimento de lazer, o que esse pavimento de lazer entrega que você raramente encontra em outros projetos? Você sabe, Felipe, quando eu recebi o contato de vocês, eu fiquei absolutamente impactada, né? Porque eu recebo projetos do Brasil inteiro, mas quando você olha de perto, a força e a vontade e a dedicação que vocês de fato quiseram trazer para esse projeto, para que ele fosse um wellness verdadeiro, eu acho que transforma a vida de como ela de fato é. O ponto da virada foi, acho que a gente conseguiu introduzir um circuito premium de recuperação. Não é mais só uma academia, é um outro nível. E dentro disso, eu não tenho dúvida que os profissionais liberais da cidade vão reconhecer que aquilo é a rotina que ele quer para todos os seus dias. A sauna que foi colocada, finlandesa, maravilhosa e do lado de 2 piscinas frias, vão trazer aquele contraste que já se provou como a verdadeira fórmula para que você possa cuidar dos músculos e ao mesmo tempo ter uma excelente noite de sono. E na verdade o fluxo ficou totalmente integrado, onde você sente que o lazer e o bem-estar, eles são coisas que se combinam e não ficou de fora o paisagismo, né? Porque hoje um wellness de verdade é aquele que você olha a sua experiência com a natureza, a sua experiência do lado de fora e a sua experiência entre 4 paredes. E eu, obviamente, fiquei apaixonada por aquela piscina coberta, né? Se a gente está falando daquela piscina aberta para essa temperatura de Caruaru que é maravilhosa, você tem uma combinação perfeita do chamado Aqua Pavilion. Vocês lutaram e a coisa aconteceu. Essa piscina, essa área molhada não tem preço. E eu diria que fechou-se, então, um ecossistema perfeito. Mas eu deixaria uma outra mensagem para quando você olha essas áreas. Se estou morando no Sense, vou pensar, hoje meu dia foi duro, eu preciso baixar e desestressar. Eu tenho toda aquela água em várias versões para me abraçar. Hoje eu quero começar meu dia com toda a vitalidade, com toda a força. Eu vou passar na academia e vou fechar num circuito de recuperação dentro de um banho gelado, porque eu vou arrasar na minha próxima reunião. E hoje, se eu quiser de fato me divertir, vou descer com a família lá para aquela piscina com uma Vitality Pool com circuitos personalizados. E é isso que é entregar a experiência. É isso que na verdade é um wellness de verdade. E agora, para fechar, né, todos os nossos amigos corretores puderam entender de fato o que é que o Sense vai entregar, né, para o seu cliente. Eu queria, Tânia, que você trouxesse uma mensagem direta para o corretor, que está se preparando para sair daqui desse treinamento e começar a apresentar o Sense para o seu cliente. Por onde ele começa? O que é que ele não pode esquecer? O que é que ele tem que levar para o cliente dele? A primeira coisa, não começa mostrando a academia, não começa listando os itens de pavimento. Isso é o que todo corretor de todo empreendimento faz. E o cliente já está cansado disso. Ele quer experiência, ele quer que alguém diga para ele que as novas expectativas dele têm eco. E eu diria a você, é preciso saber fazer as perguntas certas. O que é seu dia? O que de fato são as barreiras que te impedem de fazer uma atividade física? Afinal de contas, como é que você está cuidando do seu estresse? E na prática, valorizar que tudo isso pode ser entregue de uma forma simples, correta e no momento que você quer. Quando ele falar, você vai saber que o argumento usar. Se ele vai falar que quer mudar a rotina, você fala da academia e do circuito de recuperação. Se ele falar do estresse, você fala do estúdio Mente e Corpo, que aliás, um dos mais bonitos que eu já fiz. E se fala de perto, se o tempo é um problema de deslocamento, vamos falar que de fato nós criamos um ecossistema que ele acessa a partir que ele aperta o botão do elevador.
O Sense resolve todos esses problemas na prática. O corretor que entende isso não precisa ficar relacionando as áreas e ele não precisa ter medo do preço, porque todas as economias e o tempo de vida que o residente terá será a valorização no futuro, quando ele revender, de se lembrar que aquela foi a melhor decisão que ele teve na vida. Tânia, excelente. Muito obrigado aí por trazer para o nosso grupo aqui de corretores, para os nossos agentes de venda, o entendimento, e não teria outra pessoa melhor do que você para transmitir para eles essas estratégias, esse entendimento para serem verdadeiros campeões de venda. Estamos aqui muito empolgados, já temos mais de 1000 cadastros para esse nosso produto, é uma quantidade de cadastros recorde, Tânia. Então a gente está com a sensação que isso vai ser vendido muito rápido e agora o corretor está com a ferramenta na mão, está com material, está com argumento, é sair para a rua e começar a abordar seus clientes para serem campeões de venda, que esse empreendimento vai ser um sucesso. Muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem, eu que fui área comercial por 12 anos. Sucesso nas vendas. Esse produto tá maravilhoso, porque ele foi muito além das expectativas e atinge, na verdade, a nível mundial. Eu tenho um orgulho enorme de ter participado desse projeto e vou ficar feliz que cada um dos seus corretores ganhe aquelas comissões que façam a vida dele cada vez melhor. Um sucesso a todos e contem sempre comigo.